Bem-vindos a todos. Estamos aqui de novo estudando e lendo as cartas de Cristo. Carta 7, já é o terceiro dia que estudamos essa carta e hoje a gente dá continuidade. Nosso trabalho começa com a prece, que está nas cartas de Cristo, e ele sempre sugere que a gente medite. Então, 2 minutos aqui de meditação, nós vamos ficar meditação silenciosa, apenas cada um silenciando sua mente, prestando atenção na sua respiração. E, em seguida, uma afirmação de cocriação de uma era de amor e paz no planeta. Então, a gente também é capaz de cocriar através da nossa intenção e a gente vai fazer isso também. Então, vamos começar com a nossa prece. Vocês fechem os olhos, respira fundo, vai acalmando, alinhando o corpo, respirando lenta e profundamente algumas vezes. E assim vamos prestando atenção nas palavras da prece, intencionando a mesma intenção da oração. Pai, mãe, vida, tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminada, para que eu possa perceber melhor a consciência da tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu esse mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu encontrarás, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito, e meu coração ficará mais e mais receptivos. Eu entrego, confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. E assim respiremos fundo, mantendo os olhos fechados, o corpo alinhado, e vamos meditar por 2 minutos. 2 minutos de silêncio, onde a gente procura estar calados na mente, nos pensamentos, buscando essa paz. E eu vou cronometrar aqui esses 2 minutos para que cada um fique tranquilamente no seu estado de silêncio. Começando agora.
Respirando fundo e lentamente, mantendo os olhos fechados. E vamos agora ouvir e intencionar a nossa afirmação, que nos ajuda a construir uma era de amor e paz no mundo. Então, de olhos fechados, atentos, afirmamos. Diariamente eu abro meu coração e minha mente para a consciência divina, superior, para que me ajude a dissolver todos os impulsos egoístas do ego. Diariamente eu abro minha alma para receber a consciência divina, para me ajudar a construir uma era de amor e paz no mundo. No reino dos céus, apenas o amor divino, a consciência divina, a alegria, o bom humor e a beleza da autoexpressão serão sempre sublimemente manifestados. Em cada canto do mundo, a natureza florescerá exuberante e harmoniosamente, fornecendo frutas e alimento para cada pessoa na terra. Toda pessoa será alimentada, todos serão vestidos. Todos serão elevados em espírito e todos manifestarão a consciência divina de todas as maneiras, todos os dias. Eu entrego essa visão de felicidade para a consciência divina, onde ela será inflamada com a vida divina para a sua perfeita manifestação na Terra. Eu agradeço com amor a minha fonte, pois nesse mesmo momento tudo está começando a tomar forma no invisível. Obrigado, Pai. E vamos respirando fundo, lentamente, já voltando e abrindo os olhos para a gente iniciar a leitura, já com uma outra energia, né? Uma vibração mais elevada, preparado para esse momento de leitura, de entendimento das palavras que estão nessas cartas, bem profundas. Então vamos lá, passar a palavra para Vera Carlos, que vai iniciar a leitura de hoje. Fique à vontade, Vera. Eu vou compartilhar a tela aqui primeiro, que tem pessoas que vão acompanhar aqui. Então, peraí, deixa eu compartilhar primeiro. Quando você quiser, pode começar. Abre o seu microfone, por favor. Desculpa, eu, Cristo, venho por meio do canal destas cartas para mostrar a você como escolher as metas mais elevadas em sua existência humana, seu verdadeiro destino final em sua viagem no trem terreno. Em sua busca espiritual, você é como uma pessoa a quem se apresentam muitos folhetos coloridos de viagens, onde se descrevem todos os prazeres e luxos de diversos lugares turísticos exóticos, nos quais você poderá relaxar e renovar as suas forças. Um determinado mestre espiritual exibe o encanto de uma viagem que levará a uma meta específica, a solução de algum problema mental, emocional, enquanto outro mestre oferece outra meta e outro caminho a seguir. Cada um desses mestres espirituais está oferecendo o alívio de algum tipo de dor ou sofrimento humano que eles mesmos tenham experimentado e superado no passado. Cada um deles encontrou alívio de sua própria e única maneira. Sem dúvida, todos têm uma mensagem valiosa de um tipo ou outro para partilhar com a pessoa que está desorientada pelos problemas da vida e que não sabe onde buscar ajuda e conforto em sua difícil existência. Porém, eu venho a você desde a mais elevada e vantajosa posição da existência universal espiritual, através do canal de uma mente cuidadosamente purificada e impregnada com vida espiritual
espiritual e dedicada a este trabalho, para levar esta mensagem a quem esteja preparado para receber. Venho para mostrar quem você realmente é nos recantos mais profundos de sua individualidade e quem e o que você pode se tornar. E igualmente importante, venho ensinar os meios pelos quais a transição da consciência humana para os mais elevados reinos da consciência espiritual pode ser realizada. Quando estava na Terra, eu dizia: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Assim era e eu sou. Nessas cartas, estou dando a você a verdade, estou mostrando o caminho para alcançar a vida abundante. Precisar de outro agente como uma muleta espiritual enfraquece a alma. Portanto, mesmo depender de mim, deve ser reconhecido como uma medida temporária. Por essa razão, faço todos os esforços possíveis através de meu canal para que você seja capaz de perceber que o seu verdadeiro sustentáculo, pilar, fonte de vida e ser, provém diretamente de toda a poderosa dimensão da consciência universal em equilíbrio. Venho a você que está lendo esta carta para ajudá-lo a encontrar a vida mais abundante e o que chamei de reino dos céus quando estava na terra. O que significava essa afirmação em termos humanos? O que eu queria dizer quando falava em vida mais abundante? É mais fácil para mim descrever o significado para vocês nesse ano de 2020 do que explicá-lo às pessoas que viviam no ano 1 dessa era. Porém, sei que para muitas pessoas cujas percepções espirituais interiores ainda não foram abertas, parecerá incrível o que vou dizer. Assim, para ajudar você a compreender, devo lembrá-lo e pedir que perceba totalmente que você não é um corpo que possui consciência. Você é a consciência divina individualizada em seres de consciência, separados e manifestados, visivelmente na Terra por meio de partículas elétricas extraídas e unidas em elementos, para dar a sua forma viva, visível, de acordo com um padrão físico fundamental. Para compreender a verdade da existência e as origens do seu ser físico, você deve se esforçar diariamente para desfazer-se das percepções terrenas limitadas, segundo as quais o corpo recebe sua existência e é concebido e desenvolvido inteiro e unicamente segundo as inalteráveis leis físico-científicas. Em lugar de suas velhas crenças humanas limitadas, você deve esforçar-se diariamente para desenvolver uma compreensão clara e intensa de que a sua realidade pessoal, sua alma, procede diretamente da realidade total, a fonte do ser. Seu corpo físico extrai vida da realidade total, no momento da concepção. Porém, também é influenciado pelo conjunto inicial de frequências vibratórias de consciência, nas quais seu corpo foi concebido. Com o passar dos anos, ele é mais e mais restrito e encapsulado devido aos impulsos magnéticos e emocionais de ligação-rejeição que controlam a consciência humana. Obrigado, Vera.
Acho que até aqui tá bom para a gente passar a leitura, mas para a colega. Então, eu vou pedir para Hilda dar continuidade. O que eu quero dizer com isso? O que vou dizer tem enormes implicações para o futuro da humanidade. Isto é, se aqueles de vocês que são capazes disso fizerem todos os esforços para compreender de fato a maneira como olham estas cartas, determinará o curso de suas vidas futuras. Isso significará a diferença entre ficarem bloqueados em seus parâmetros atuais de frequências vibratórias de consciência ou gradativamente avançarem para níveis superiores de consciência e produzirem filhos que se beneficiarão do exercício do conhecimento que vou proporcionar. Quando estava na Terra, fiz repetidamente essa declaração, porém ela nunca foi compreendida. O que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Quis dizer com isso que algumas pessoas têm uma capacidade espiritual natural para voltar à frequência original de consciência espiritual e emocional na qual foram concebidas. E anos mais tarde podem renascer e tomar uma nova consciência espiritual mental na mesma frequência vibratória espiritual da concepção, e depois viver e evoluir e trabalhar a partir dela. A frequência original da concepção se converterá na base do caminho espiritual da criança. Aqueles concebidos somente dos desejos sensuais da carne encontrarão dificuldade em perceber qualquer verdade, além da evidência de seus ouvidos, olhos, tato e olfato. Se você duvida disso, pare e reflita sobre o princípio inalterável da existência. Toda a criação é consciência tornada visível. Cada coisa viva pensa e age exclusivamente segundo o nível de consciência egocêntrica ou espiritual na qual reside. Antes de a concepção acontecer, o espermatozoide é impregnado com a consciência total do macho, o futuro pai, e o óvulo é impregnado com a consciência total da fêmea, a futura mãe. Durante o ato sexual, ocorrem mudanças na consciência mental e emocional do homem e da mulher. Pode ser que sintam um amor mais profundo, carinho e impulso para expressar o seu anseio de maior proximidade e harmonia de espírito. Essa é uma verdade, união física e espiritual. De outro modo, quando seu desejo de união se transforma em um desejo cada vez mais forte de autossatisfação, isso se torna uma atividade egocêntrica, colhendo apenas reações egocêntricas. Entretanto, seja qual for a condição da consciência dos participantes do ato de união, a consciência do desejo de conseguir o orgasmo máximo pressiona e conduz os órgãos físicos a moverem-se em um ritmo que produz energia psíquico-física, que pode gradativamente até o cérebro, criando um impulso cada vez mais alto de energia vibratória até alcançar um pico de quase delírio e prazer, desencadeando uma explosão de êxtase momentâneo e de gloriosa satisfação. E então segue-se uma liberação e uma gradual descida até a consciência humana de novo. No momento de delírio, prazer, a consciência humana eleva-se para tocar a força vital divina, que desperta o espermatozoide no homem e o óvulo na mulher.
pode ser que ocorra a concepção e o espermatozoide e o óvulo voltem à consciência física normal. Mas, quando ocorre a concepção, o espermatozoide penetra o óvulo e eles se unem nas supremas vibrações da vida divina, em uma fusão física e espiritual. Em unidade de consciência, eles também se elevam em seu próprio momento de equilíbrio e alegria para tornar-se uma vida divina em si e na consciência humana, pai e mãe. Este momento de união de consciência tem lugar na mais alta dimensão da consciência de vida divina, e é um momento de júbilo e alegria inimagináveis, pois os dois elementos, masculino e feminino, estão de novo unidos, juntos e fusionados em equilíbrio, fazendo-se para gerar uma criança fazendo-se um para gerar uma criança. Este momento de união é uma reconstituição do regresso de uma pessoa ao êxtase glorioso e inefável da consciência divina do equilíbrio universal. Quando o ato sexual é motivado pelo amor puro e sincero entre homem e mulher, a consciência humana unida eleva-se durante a relação sexual a níveis cada vez mais altos de frequências vibratórias de consciência, até eles serem acompanhados nas frequências vibratórias da inteligência divina, consciência amorosa. A criança concebida nessas circunstâncias é nascida do Espírito. Os amantes sabem quando eles verdadeiramente amam e se aproximam um do outro com ternura e amor puro, pois essa relação sexual é um momento de união de mente, emoções e corpo, que persiste em sua consciência, depois tornando-se difícil a separação um do outro. Eles são consciência de uma beleza transcendente da renovação do amor emocional, em vez de saciedade de uma harmonia completa e envolvente. Esses homens e mulheres estão unidos pela consciência divina. Tristemente, a consciência egocêntrica pessoal pode contaminar o amor que sentiu um pelo outro e gradualmente substituí-lo em grande parte, deixando os amantes separados, sós, tristes, física e emocionalmente fragilizados, perguntando-se por que um tão belo e exaltado estado de amor pode diminuir e morrer. Essas cartas podem ser um meio pelo qual os amantes superem seu impulso egocêntrico e redescubram o seu amor de antes em um nível ainda mais elevado e espiritual. Neste caso, o homem e a mulher se tornarão mais íntegros do que nunca, e isso pode ou não reuni-los em uma nova atração sexual que transcenda qualquer outro nível, dependendo do seu estado de consciência, se eles tenham transcendido em si o desejo de união física. A união física realiza como qualquer outra emoção, leva à condição de carne entrando em carne, e não é mais do que receber e dar frequências vibracionais terrenas, frequentemente negativas, que produz uma prole de mentes semelhantes a tal tipo de união. Ainda que não te conceda um filho esta relação sexual, é prejudicial para os parceiros, uma vez que ocorre uma mútua troca e observação de energia da consciência do corpo, que é negativa, hostil ou crítica. Pode causar danos para ambos. Lembre-se que a energia da consciência é composta do eletromagnetismo do pai, inteligência, e mãe, amor.
A energia trocada entre os parceiros sexuais é a mesma energia da qual se formam os campos emocionais, magnéticos e mentais elétricos do corpo. Tudo é consciência. Portanto, quando trocam entre si e absorvem as energias da consciência contida nos fluxos do corpo e nas atitudes e pensamentos mentais, emocionais, cada um afeta o estado físico, emocional, mental do parceiro. O ato sexual pode ser saudável e portador de vida, deve-se realizar-se unicamente com verdadeiro amor, onde o bem do ser amado é mais importante que o bem do amante. Ele nunca deve ser usado para curar desavenças ou feridas emocionais. O ato... Hilda, eu vou fazer uma pausa aqui, só para não ficar muito longe do assunto, né? Porque aqui a gente está entrando na questão da, da concepção, né? Da forma como as consciências são originadas do pai e da mãe. E a gente vê a importância, né, da gente ter cuidado com as relações sexuais sem amor, só por interesse de desejo, vamos dizer, físico, porque ele fez a diferença, o que é nascido da carne e o que é nascido do espírito, naquela passagem. Então, a gente nota que a energia sexual, o prazer que ele fala, é uma potência energética, magnética, e que envolve, né, muitas coisas. Então, as pessoas envolvidas trocam energias mesmo, e se elas trocam energia com amor, a gente tem uma concepção de seres, de pessoas, de filhos, de consciência mais vibracionalmente alta, em condições de crescer, desenvolver mais na sua vida, desenvolver, seu entendimento espiritual mais fácil, né, como ele diz. E se a gente não tem, ou se a princípio é a consciência egocêntrica, porque a gente já falou muito do ego, né? O ego é uma coisa agora, aqui e agora, um desejo momentâneo e que acabou, que é mais, e nunca é conectado a um amor incondicional, à consciência divina superior, mas que está dentro da nossa realidade que a gente vive. Por isso que a gente, na nossa oração, a gente sempre, até na declaração, né, que a gente pede ajuda para dissolver os impulsos egoístas do ego, porque senão ele nos prende a essa condição de consciência sem muito aprofundamento, né? Quem realmente somos, o que somos. Então, esse crescimento espiritual que Jesus falou no início da carta, ele falou: olha, eu nem posso ser uma muleta para vocês. Eu quero que vocês entendam quem vocês são, o que vocês são, e cresçam, tenham consciência da beleza energética que vocês são. E para isso ele nos mostra o que o ato sexual significa. Significa usar a consciência divina dentro do que você tem de potência. Se você tem amor, você estabelece essa conexão com a consciência divina, que é amor. Ou se você só tem impulsos egocêntricos, que é o que vai trocar. E trocar as energias que normalmente o ego tem. Crítica, julgamento, interesses. Então, não tem muita coisa boa aí para trocar, né? Então, que a gente tenha cuidado ou consciência e faça a escolha que quiser, mas que o caminho que ele nos mostra, já que ele é o caminho, a verdade, a vida, que é o que ele nos falou logo no início, né? É esse, que a gente possa, então, talvez rever essa leitura, refletir melhor, porque justamente pega num ponto bem delicado da natureza humana, que é a questão sexual. Muito delicada, muito hoje visada e estimulada, e até que ponto isso vale a pena para quem está buscando o seu autoconhecimento e o seu aprimoramento como pessoa, né, buscando esse estado de consciência elevado. Então, até aqui, mais ou menos isso, né? E agora eu vou voltar aqui a compartilhar para você continuar, por favor, Hilda, mais um pouquinho. Ou então eu já vou pedir para Mary, né? Aproveitando a pausa, pedir para Mary, por favor, dar continuidade aqui. Deixa eu compartilhar de novo.
Vê aí se seu microfone está ligado, Mary, para você continuar. Tá Deixa eu ligado ver. sim. Aham. Tá. É nessa parte aqui, o ato sexual, né? É, O ato sexual, para ser saudável e portador de vida, deve realizar-se unicamente com um verdadeiro amor, onde o bem do ser amado é mais importante que o bem do amante. Ele nunca deve ser usado para curar desavenças e feridas emocionais. O ato sexual pode ser um ato prazeroso realizado depois de uma diferença de opinião ou aborrecimento, quando ocorreu um sincero e mútuo perdão e uma plena restauração, e renovado amor de um pelo outro, mas nunca para ocultar as mágoas ou obter um falso sentido de receptividade emocional no parceiro. Esse ato sexual, sem dúvida, trará aos parceiros uma sensação temporária de bem-estar e boa vontade, pois as suas energias de consciência terão se elevado a frequências vibratórias mais altas. Porém, terão, isso é somente um alívio temporário de suas consciências pessoais. Quando os parceiros se unem e um oculta do outro ressentimentos ou pensamentos críticos, essas formas de consciência negativa são transmitidas no campo eletromagnético do parceiro, criando nele uma sensação de mal-estar interior, da qual o companheiro não é completamente consciente. Contudo, a relação vai se desgastando gradativamente, sem que nenhum dos dois esteja plenamente consciente do que está acontecendo. Essa é a razão pela qual a atração física entre os parceiros diminui e morre. Ela é destruída pouco a pouco pelos sentimentos e pensamentos críticos e negativos ocultos que afetam profundamente a ambos em cada nível do seu ser. Como suas frequências vibratórias caem, eles se veem absorvidos pelos sentimentos e pensamentos que anteriormente o levavam a discussões, e, consequentemente, os problemas se repetirão dia após dia. Quando as pessoas utilizam o sexo como um remédio para tudo, ele se torna uma frustração e a desilusão se estabelece, levando ambos à perda de respeito e amor entre si. Dessa maneira, é essencial que as pessoas compreendam que as brigas e disputas surgem de seus próprios impulsos egocêntricos ocultos que tomam o controle dos seus sentimentos amorosos, e que os impulsos egóicos devem ser curados antes que os parceiros possam alcançar um novo nível de mútua compreensão, consideração e consciente amor um pelo outro. Além do mais, o estado de consciência de cada companheiro acaba por afetar o seu ambiente, as suas condições de vida e o sucesso ou fracasso em sua vida cotidiana. Isso também afeta as crianças, criando uma família de mútua cooperação e padrões mentais, emocionais saudáveis, ou uma família disfuncional onde nenhum dos membros tem verdadeira simpatia ou aceitação do outro. Pode-se dizer que as condições de sucesso ou de disfuncionamento familiar surgem puramente das características inatas de seus membros e do modo como eles se comportam em seus papéis diariamente. É perfeitamente verdadeiro que a vida familiar é produto das características e da atuação de cada um. Porém, quero que você também reflita sobre a família disfuncional que se rompe, a convivência e a coabitação sexual que chega ao fim. Os pais que se separam e começam vidas totalmente novas porque eles conseguiram livrar-se da consciência insalubre
e crítica que absolviam durante o ato sexual. Se forem fortes o bastante para fazer isso, cada parceiro descobre um novo eu, constrói um novo ambiente e reencontra um novo sucesso. Entretanto, aqueles parceiros que vivem um verdadeiro amor recíproco, que consideram juntos as necessidades um do outro, dando e recebendo de maneira equilibrada, oferecendo apoio emocional quando necessário ou um amoroso conselho, não advertência, quando o outro pede, verão que a família é unida pela absorção mútua das energias de consciências dinâmicas. À luz dos parágrafos anteriores, pode-se agora entender que nunca deve haver um sentimento de queixa, hostilidade oculta, desprezo ou difamação antes do ato sexual. Tais sentimentos devem estar plenamente resolvidos antes que se retome o sexo. Em uma relação onde a discussão e a liberdade de expressão são aceitos como normais, cada parceiro deveria resistir ao ato de expressão, auto, resistir ao ato de amor sexual até que se tenha construído uma poderosa força conjunta de amor sensível e que a consciência de ambos esteja em um estado de puro equilíbrio. Com referência ao estrupo, esse é o mais hediondo ato contra o outro e atrairá para o praticante a sua própria e justa consciência em algum momento no futuro. Esse ato procede de uma consciência egóica especialmente corrompida e distorcida. As frequências vibratórias de consequência de tais pessoas são tão baixas e pesadas que são autodestrutivas. No passado, sermões eram continuamente pregados à sociedade. Nos países do Ocidente, os 10 mandamentos eram corretamente apresentados como sendo as verdadeiras bases de uma cultura humanizada e civilizada, ensinando o autocontrole, o que foi facilmente aceito em todas as religiões do mundo. Hoje, ao fortalecer-se a consciência egóica, devido à influência da indústria, do entretenimento e os meios de comunicação, são os desejos egóicos que estão no comando. É preciso que você também compreenda e aceite que as energias de consciência são energias tão reais e ativas quanto as energias de calor e som. Assim como as ondas sonoras podem penetrar certas substâncias, as energias de consciência de uma pessoa infectam como um vírus as energias de consciência de outra mente com suas próprias tendências brutais. Essas energias não são expressas exatamente que o, do mesmo que o estrupador, mas tenha certeza de que as energias de consciências transmitidas implantam uma nova ideia ou sentimento em um ser inocente. Os seus cientistas não Os seus cientistas não estão prontos para acreditar em telepatia, mas telepatia é um fato de vida, da vida. Ainda que a atividade de uma consciência embrutecida possa estar tão centrada em si mesma que não reconheça que novos impulsos tenham se originado de uma na mente de uma outra pessoa. Não falarei mais sobre isso, exceto para advertir aqueles que têm altos postos na igreja, na lei e no governo, e que não cumprem com suas responsabilidades para com as pessoas nestes tempos críticos. Eles acabarão por perceber a enormidade de sua falta de comportamento moral
ao exercerem seus deveres terrenos. Eles sentirão recair sobre suas próprias vidas a marca da vida daqueles que foram prejudicados e destruídos por causa de sua negligência moral. Toda ação tem repercussão semelhante. Talvez agora você compreenda por que a tendência sexual atual está causando as mais terríveis condições no mundo inteiro. Obrigado. A gente termina aqui por hoje. O que é que a gente fica com essa reflexão de tudo que a gente viu, né, sobre a questão do ato sexual com amor e sem amor. E a gente acabou vendo aqui dos casais que usam a relação sexual para acalmar os ânimos, porque já estava numa discussão, então tá bom, deixa para lá, depois a gente vê isso, mas essa relação sexual tem, depois de um momento tenso, sem uma reconciliação de verdade, não é saudável energeticamente para nenhum dos dois, e que deve ser, sim, um motivo de prazer, de bem-estar, depois que todo mundo teve um entendimento, que tudo foi resolvido, que está tudo bem agora, e que isso sim serve para realmente acalmar e transformar para melhor as vibrações do momento. Mas como tudo é energia, a gente não finge ser. O que a gente está naquele momento enviando de energia é o que vai, e que então a gente procura então se estabelecer no equilíbrio para que essas energias não se aumentem no campo negativo, porque um que está também desequilibrado com o outro que está também não vai ter uma coisa saudável. Parece até que vai ter, que tem, porque o orgasmo ele dá uma satisfação. Só que ele falou aqui, olha, isso é hoje, é amanhã, é depois, vai minando, e os casais acabam se desgostando, se desequilibrando, não se aceitando, virando um ambiente hostil de convivência, e daí que muitos se separam, né? E que, se é o caminho, separa, porque cada um vai se restabelecer de novo para achar um outro companheiro a fim de buscar essa harmonia de novo. Então, acontece, e que aqui a gente já sabe, olha, não tá legal, não força, porque isso não vai resolver, não vai resolver. Tanto que tudo é consciência, tudo é energia, tudo é vibração, que ele fala aqui do estupro, o quão é hediondo, o quão é prejudicial e o quão a pessoa que faz vai ter suas consequências, e não é pouco, energeticamente falando, né, aqui no caso. É, energias que vibram de consciência que acabam sendo autodestrutivas para elas também. Então, olha como é importante a questão desses relacionamentos, dessa questão sexual, o quanto que ele fala aqui, né? Uma pessoa infecta como um vírus as energias de consciência de outra mente com as suas próprias tendências brutais. Então, o quanto que a gente tem responsabilidade num ato sem amor, ou num ato no momento que você não quer, ou num ato no momento que você está assim emocionalmente abalado, irritado, nervoso, sem um profundo carinho naquele momento, né? Quanto que isso perpassa as energias uma das outras. Nossa, então foi bem claro para que a gente possa entender que, às vezes, o impulso egoísta que a gente sente, né, do próprio ego para manifestar esses impulsos sexuais, parecia que era assim, normal, não, somos humanos, mas as consequências energéticas estão aí postas para a gente ter conhecimento e para a gente escolher. Não tem certo, não tem errado, tem só uma apresentação de uma informação que energeticamente talvez nova para a gente, e que a gente possa saber o que a gente vai fazer, o que a gente quer mesmo fazer, né? Dentro de uma família, buscar essa harmonia, dentro dos casais, procurar não estar fazendo um ato sexual com energias baixas, porque isso só potencializa, não é uma resolução de problemas, e o quanto que toda interação sem amor também não é saudável. Muito bem, a gente fica por aqui para continuar com o tema semana que vem. Ele acrescenta mais algumas coisas, e aí a gente dá continuidade, né? Volta a falar do ego aqui para a gente, e vai nos ajudando a compreender. Porque ser mestre de nós mesmos, que é a proposta do Cristo nessas cartas,
implica de autorresponsabilidade. Não acontece um aumento da nossa consciência, uma paz, uma iluminação, sem a gente chegar para o ego e falar, como a gente fala na afirmação, né? Dissolver os impulsos egoístas do ego, mas não é dissolver assim, ó, num instante ele se desfaz. É um trabalho contínuo de consciência. Então a gente pede ajuda, mas o papel é nosso, a consciência é nossa, nós somos individualizados, nós somos únicos e nem Jesus vai fazer por nós, né? E já dizia aquela frase: a tua fé te curou, não só a fé, com todo o nosso esforço individual, embora não nos falte ajuda e orientação, porque essas cartas são uma orientação de tudo no geral, não é ninguém fazendo por nós a nossa parte, mas a consciência de como é que tudo funciona para a gente tomar uma direção pela nossa própria vontade, né? Então, fica aí uma reflexão bem profunda para hoje. E a semana que vem a gente continua, viu? Gratidão pela presença e até próxima leitura.